Seja bem-vindo à aula de número 4. Nós iremos falar agora um pouquinho sobre o sistema muscular. Então você acabou de assistir aí o sistema articular. Não pulem a aula, tá, gente? Tentem sempre seguir o passo a passo, módulo por módulo, porque um assunto complementará o outro assunto, beleza? Então nós iremos falar agora sobre o sistema muscular, que trabalha ali paralelo ao sistema articular, um dependente do outro, e automaticamente aí nós iremos classificar as musculaturas, nós iremos entender de fato como que acontece toda a classificação, a divisão, o formato do nossa estrutura muscular por inteiro, beleza? Então vamos lá. O que é o conceito? O que é o sistema muscular no geral? O sistema muscular é responsável pela nossa sustentação, movimentação, armazenamento, etc. Exatamente, para que haja esse tipo de movimento que eu estou fazendo com vocês nesse exato momento, eu preciso ali de articulações, preciso dos ossos e preciso das musculaturas para sustentar. O que mantém o ser humano em pé, na posição chamada bípede, é exatamente a musculatura do dorso. Então a musculatura é para sustentar, a musculatura é para aguentar você na posição em pé. Beleza? Então, exatamente a musculatura, além de fazer ali o seu movimento, realizar movimentos, ela vai auxiliar na sua posição. Então, quanto mais resistente for a sua musculatura, mais força, mais tônus ela conseguirá fazer em relação a certos movimentos. Então, se você está aí na academia, está fazendo certo movimento, está ali hiperatrofiando a sua musculatura, você vai aguentar mais cargas em cima daquilo. Então, você consegue aí manter essa postura mais ereta. Então, muitas pessoas ficam assim. Então, se você consegue trabalhar ali o trapézio, o grande dorsal, você consegue ali fortalecer e aí sua musculatura ela te mantém em pé. Então é a musculatura que mantém o ser humano em pé, além de automaticamente ali do movimento e alguma coisa de armazenamento de íons mesmo, de substâncias positivas e também tóxicas para o nosso organismo, beleza? Então, seguindo. O sistema muscular é um estudo de músculos e estruturas paralelas que irão complementar a sua funcionalidade. O que eu disse para vocês? O músculo sozinho ele não é nada. A articulação sozinha ele não é nada. O osso sozinho ele não é nada. Então entenda, olha que lindo a anatomia, olha só que estrutura maravilhosa é o corpo humano, porque tudo depende de uma estrutura, tudo depende de algo. A anatomia, o ser humano ele não consegue fazer exatamente nada sozinho. Tudo vai depender de uma engrenagem. Então, o ser humano, ele é como se fosse uma engrenagem de relógio. Eu preciso estar ali em constância, ali, uma harmonização de outras estruturas. Quando eu tenho uma engrenagem dessa que está com defeito, eu começo a lesionar a outra estrutura. Como assim, Marcos? Me dê um exemplo. Uma articulação, por exemplo. Se eu tenho ali uma articulação do joelho, e eu estou todo dia dando impacto nela, eu vou lesionar essa articulação. E aí o que vai acontecer? A musculatura, ela vai tentar ali segurar esse impacto, ela vai tentar sustentar essa articulação. E aí você começa a lesionar o músculo. Então você já lesionou a articulação, já lesionou os componentes da articulação e agora está lesionando o músculo. Então a musculatura, então o ser humano, na verdade, o ser humano no contexto geral, ele é feito, entre aspas, de engrenagem. Uma coisa depende da outra. Nada no nosso corpo trabalha sozinho. Você sempre vai depender de algumas estruturas. E todas as estruturas têm que estar ali igual um reloginho. Igual uma engrenagem. Todo mundo trabalhando de forma sincronizada. As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso. E a gente vai entender que tem o autônomo e o sistema nervoso central, que se encarregam de receber informações e responder realizando a ação solicitada. Você vai entender... Eu não terminei de falar dessa parte aqui. O músculo, no geral, tende à função de contração e relaxamento. Mas não é só isso. Iremos ver mais sobre. Então, as pessoas pensam que o músculo é só isso aqui, ó. Não, o músculo é um contexto muito maior. E é controlada, a nossa musculatura, no geral, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso central, tá bom? Que é dividido em sistema nervoso central e sistemas nervosos autônomos, simpático e parasimpático. E a gente vai entender um pouquinho mais na frente, principalmente quando você entrar no sistema nervoso central. Então, olha só, um exemplo. Põe na tela grande. Eu tenho a imagem do lado direito, você que está vendo do lado direito, o músculo em relaxamento. Do lado esquerdo, eu tenho o músculo em contração. Então, volta para mim. Quanto menos você utiliza o músculo, quanto menos você deixa ele ali parado, igual quando você está com o braço quebrado, que eu expliquei na articulação. Na musculatura, se você não trabalha, ela não tem nenhum tipo de movimento,
ela vai ficando assim, ó, flácida, vai ficando fina e até que realmente ele não tem uma funcionabilidade de 100%. Então, quanto mais tônus muscular eu realizar, mais o exercício físico, a atividade física, a musculação propriamente dita, maior essa musculatura vai resistir, mais pressão, mais força, mais tônus ela vai segurar sobre aquela articulação e além dela exatamente aguentar o maior número de peso, de carga, ela vai aumentar aí a sua proteção em relação às outras estruturas paralelas. Então, olha só, aqui nós temos a musculatura. Observe como que isso é perfeito, que cada músculo, ele tem ali uma relação com o seu movimento e a sua fibra. Então, você vai entender que a musculatura, ela é formada de fibras, tá? Fibras musculares. E essas fibras, elas possuem direções, para o lado, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E cada fibra dessa, e cada músculo com uma determinada fibra executa um X movimento. Exatamente. Então, olha só quanto é perfeito essa musculatura aqui. E compreenda uma coisa, visualizem nesse exato momento. Eu comecei do osso sozinho, entrei para a articulação sozinho, entrei para a musculatura e posteriormente vai entender um pouco mais desse tegumentar. Então, eu estou explicando a anatomia para vocês de dentro para fora e não de fora para dentro. Então você está entendendo toda a matriz óssea, você entendeu todo o contexto ósseo, entendeu todo o contexto articular, entendeu todo o contexto da divisão dos ossos, etc, etc. E agora a gente vai entrar aqui, nós entramos na musculatura no contexto geral. Então, isso aqui são os músculos, nós temos aqui na cabeça, tronco, membro superior, membro inferior, e assim por diante a gente vai entender um pouquinho, não de todos, né? Mas a gente vai entender aí, de uma forma geral, o que executa cada músculo. O que tem as ações musculares? O sistema muscular precisa de algumas funções que são fundamentais para o corpo humano. Com isso, mantendo o nosso ciclo básico de vida. Então, além da musculatura realizar ali a sustentação do ser humano, ela faz a produção de movimentos, estabilização corporal, aquecimento do corpo, manutenção da temperatura corporal, preenchimento do corpo, ou seja, sustentação e auxílio para o fluxo sanguíneo. Auxílio para o fluxo sanguíneo? Exatamente. Quando você entrar aí em sistema circulatório, que é basicamente alguns módulos para frente, você vai entender que a musculatura tem uma afinidade muito, muito, muito íntima com o sistema circulatório. Por quê? Se você parar para pensar, os nossos membros inferiores, a gravidade, no geral, tende a puxar as estruturas para o centro dela, ou seja, para a parte de baixo. Por que o cérebro, então, ele seria melhor localizado no pé? Já que essa estrutura ela precisa ser muito mais vascularizada e seria muito mais facilmente vascularizada no pé. Isso seria o correto, né? Pois não, mas é no cérebro. Então, é na parte superior, é mais distante ainda, totalmente contra a gravidade. Então, como que o sangue chega até essa estrutura? Através das musculaturas. As musculaturas, elas pressionam as estruturas vasculares exatamente para facilitar esse retorno. Então, o retorno venoso, tanto a vascularização quanto o retorno, depende também da musculatura. Mas o sistema circulatório, você vai entender melhor, compreender melhor sobre isso que eu estou falando. E aí nós iremos entender agora a classificação, ou seja, variedade de músculos esqueléticos, lisos e cardíacos. Então, basicamente, no nosso corpo, nós vamos trabalhar com 3 grandes grupos musculares. Os esqueléticos, os lisos e o único, né? O músculo cardíaco. Conceito 1. A célula muscular está geralmente sob o controle do sistema nervoso central. Cada músculo possui seu próprio nervo motor, ou seja, que irá fazer ele funcionar. Então, cada músculo do nosso corpo está ligado a um nervo motor. O que é um nervo motor? É uma estrutura que está saindo aqui da medula óssea, está indo em direção ao nosso corpo inteiro. E vários nervos estão intimamente ligados ao sistema muscular, ligado a cada músculo. Então, quando eu tenho aqui um único nervo inervando, né, levando o comando para esse músculo, ele vai depender ali, ou do meu, quando eu falo do sistema esquelético, vai depender da minha ação. Beleza? Alguns músculos não vão depender da minha ação, eles vão agir naturalmente. A gente vai entender um pouquinho na frente. Então, olha só, agora eu vou mostrar para vocês a estrutura muscular no contexto geral. A musculatura esquelética, a musculatura cardíaca e a musculatura lisa. Então, essas três divisões fazem parte hoje do nosso sistema muscular.
E por que foi classificado dessa forma? Musculatura também conhecida como estriado esquelético, estriada cardíaca e musculatura lisa. Exatamente pela sua forma histologicamente. Falando de histologia, o que é histologia? A anatomia hoje aqui, que você comprou o curso, que você está estudando, é anatomia chamada de anatomia macroscópica, ou seja, eu estou vendo de uma macroscopia, eu estou visualizando na minha mão aqui, ou melhor, na sua tela, ou enfim, no laboratório que você estuda, a macroscopia, estou visualizando na mão a estrutura muscular, a estrutura óssea, enfim, a anatomia. Quando eu falo de histologicamente, eu vejo através de microscopia. Então eu vou colocar o tecido ali, o microscópio, e vou visualizar muito mais, vezes 100, até vezes 1000, uma estrutura muscular. E aí, histologicamente falando, o tecido muscular estriado e esquelético foi classificado por quê? Olha só, isso aqui é o músculo. São as fibras musculares. E ou melhor, no decorrer do tecido da fibra, ou melhor, no decorrer da fibra, existem estrias. Olha só as estrias. Histologicamente falando, são as estrias que irão classificar esse músculo como estriado esquelético. Beleza? Então, estriado esquelético porque está ligado diretamente ao nosso esqueleto. Tá? O esqueleto está ligado ao sistema esquelético, sistema ósseo. Tá bom? Tecido muscular estriado, novamente, estriado aqui, ó, cardíaco. Mas agora ele é específico do coração. Mas ele não tem nada a ver, não confunda, tá bom? Nunca confunda o estriado esquelético com o estriado cardíaco. Ele só é classificado como estriado porque na sua forma histologicamente falando, ele possui estrias. Mas ele pertence ao coração. Beleza? E por último, o tecido muscular não estriado, considerado também tecido muscular liso. Olha só, não tem estria nenhuma, ele é liso. Ele faz parte basicamente das vísceras. Então a gente vai entender aí a funcionabilidade de cada um deles e o que intimamente ele está correlacionado. Beleza? Então aqui, tecido muscular estriado esquelético, ou seja, ligado ao esqueleto humano mesmo, movimento. Estriado cardíaco, ligado diretamente ao coração. E o liso, ligado diretamente aí às vísceras. Tá bom? Então agora a gente vai entender funcionalidade. Quando o impulso do nervo passa através do nervo, a placa motora, e transmite o sinal para o músculo, se o impulso, preste atenção agora, galera, se o impulso de um ato de vontade, chamamos esse músculo de voluntário. Caramba, como assim? Eu estou falando com você aqui agora. Eu quero levantar meu braço. Eu quero abaixar. Eu quero flexionar. Eu quero girar. Se é um ato de vontade, eu quero fazer, eu quero movimentar, eu chamo esse músculo de músculo voluntário. Ele depende da minha vontade. Eu tenho controle também sobre ele. Certo? Quando eu tenho o comando do meu músculo, também o comando do meu músculo, eu chamo isso de voluntário. Quando eu não tenho o comando, ou seja, o meu cérebro, eu não preciso pensar para realizar certo movimento, ou de respirar, de coração bater, de dar vontade de ir ao banheiro, eu não tenho domínio sobre essa musculatura, eu chamo isso de músculo involuntário. Diz, pois, que os músculos lisos e os cardíacos são involuntários em relação à sua função. O coração tem o comando sobre ele? Não. E aí entra o intestino no geral. Eu tenho função sobre o intestino? Não. O diafragma, tem controle sobre o diafragma? Tem, até certo ponto. Mas ele é classificado como músculo involuntário, porque eu não tenho que ficar pensando em respirar. Estou falando com vocês aqui e a musculatura está trabalhando normalmente. Então é considerado como um músculo involuntário. Agora eu quero mexer meu braço, eu quero girar, eu quero correr, eu quero abaixar, eu tenho a consciência, eu tenho a vontade de realizar, é músculo voluntário. Os músculos cardíaco e liso, considerado visceral também, são inervados pela divisão
autônoma do sistema nervoso central. Já o músculo esquelético é inervado pelo próprio sistema nervoso central. Como assim, Marcos? Não entendi. Sistema nervoso central, eu penso, eu faço. Certo? Levanta a mão, baixa a mão, giro para lá, giro para cá. Sistema nervoso autônomo, ou seja, é autônomo, ele não depende de mim. Meu coração está batendo, meu pulmão está funcionando. Atenção nisso. E aí, entendendo isso, que o sistema nervoso central é sobre também o meu comando, e o sistema autônomo, ele não depende de mim, ele é autônomo, ou seja, ele funciona sozinho, eu quero que você entenda essa diferença aqui. Primeira diferença é, o músculo cardíaco se assemelha histologicamente com o músculo esquelético, mas ele é involuntário. Segundo ponto importante, músculos esqueléticos são fixados em uma estrutura óssea. Músculo visceral são encontrados nas paredes das vísceras e em diversos sistemas do nosso organismo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que apesar de ser sistema muscular estriado esquelético e estriado cardíaco, são duas coisas totalmente diferentes. Estriado esquelético tem que ligar um músculo a osso. E a gente chama isso de voluntário também. E quando eu falo de cardíaco, não tem nenhuma estrutura ali. E o que é chamado também de involuntário, né? É o visceral. Está ligado a uma parede, uma víscera, uma estrutura, um órgão. E não necessariamente a um osso. Então, atende essas duas diferenças, porque fazem parte aí, para você não se confundir no dia da prova. Beleza? Então, vamos lá. E aí, falando um pouquinho também sobre o sistema nervoso autônomo, chamado de simpático, parasimpático, vocês vão entender isso mais na frente. Mas o nosso músculo, ou seja, o nosso sistema muscular no contexto, ele depende de mim. Eu faço o movimento dele. Mas também, existe um segmento ali que pode acontecer o seguinte. Quando eu coloco o dedo em uma estrutura que vai me cortar, ou encosto o dedo no fogo, o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema de retirar, de defesa, de reflexo. Mas o reflexo vai estrutura muscular, medula e volta. Não chega no córtex. Ou seja, não chega no cérebro. Eu não preciso pensar em retirar aquilo ali. Chego no fogo, encosto a mão sem querer. Automaticamente você retira. Isso é o reflexo. Isso é o quê? O primeiro neurônio na extremidade manda impulso para a medula e a medula manda impulso para você retirar. Depende do seu pensamento? Não, porque se você fosse pensar para realizar, você ia fazer assim, colocou a mão e estou me queimando, vou tirar. Você ia ter que tirar. Por isso que existe também essa diferença. Você não chega, o sistema não chega, esse reflexo não chega no cérebro. Ele vai na medula, ele vai da extremidade na medula, da medula na extremidade para retirar. E aí depois, essa informação ela vai ser processada e vai chegar no córtex. E aí você vai ver onde está doendo, está queimando, etc, etc. Então é interessante que você entenda essa diferença aí. Beleza? Então, vamos que vamos. Componentes anatômicos dos músculos, estriados esqueléticos. O que é interessante você saber sobre isso? Que a musculatura existem componentes, existem estruturas relacionadas a essa musculatura propriamente dita. Primeiro componente importantíssimo de uma estrutura muscular é o seu ventre. Exatamente, é o ventre muscular. O ventre muscular é uma porção contrátil do músculo, ou seja, constituída de fibras musculares que se contraem. Ou seja, é a parte vermelha do músculo. É a parte exatamente, é isso aqui, ó. É a parte que está relaxada, contraiu. Relaxou, contraiu. É a parte vermelha, é a parte onde há a ação contrátil do músculo. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Olha o que é um ventre muscular. Eu tenho um ventre aqui, ó, eu tenho a parte vermelha. É onde exatamente a ação. Acontece a ação. Então, para existir esse movimento aqui, ó, esse músculo ele se contraiu. Então, ele fechou e abriu. Fechou e abriu. Então, existe esse... Então, o ventre muscular é uma porção muito importante para execução de movimentos. E nas suas extremidades muscular, ou seja, do ventre, eu tenho os tendões. Tendão nada mais é que uma fita que vai prender na estrutura óssea. Então, o músculo, tendão, osso. O tendão prende músculo a osso. Beleza? Então, o tendão é uma fita que vai literalmente ali, ó, prendeu. E aí não vai deixar que o músculo se solte. Certo? Vamos lá. Como eu acabei de falar,
Tendão é conhecido também como cordões de tecido conjuntivo resistente, componente principalmente de proteína rígida, chamada de colágeno. Os tendões ligam firmemente extremidades dos músculos aos ossos. Não esqueça disso. Ligamento liga osso a osso, tendão liga músculo a osso, certo? E ele está nas extremidades do ventre muscular. Olha só o tendão, o famoso tendão de Aquiles, o tendão do gastrocnêmio, tá? Da panturrilha. Então quem viu lá Troia sabe do que eu estou falando disso aqui. Então era o ponto fraco de Aquiles, era o tendão dele. E aí quando a flecha bateu aqui, obviamente ele morreu, porque aqui era a defesa dele. Então é um tendão. Então tem um músculo, tem um tendão que se liga a um osso. Vai segurar ali. Novamente aqui um tendão. Ó. Eu tenho um músculo, um tendão e um osso. E seguro nessa estrutura ali. Não deixa soltar. É muito forte, tá, gente? O tendão é muito forte. Como se fosse um super bonder mesmo, segurando ali, prendendo aquela fita naquele osso para que haja movimento. Então é através dos tendões, juntamente com o ventre, que eu consigo executar certos movimentos. Vamos embora. Fáscia muscular. O que é uma fáscia muscular? A fáscia tem como função proteger, separar estruturas, moldar a estrutura muscular, realiza lubrificação, que nutre e permite o deslizamento dos músculos. Olha só o que é uma fáscia. O que é uma fáscia? Nada mais é que uma estrutura que vai segurar, vai moldar, vai firmar as fibras musculares. Lembra que eu falei que o músculo tem um monte de fibra? Um monte de fibrinha. Quem já comeu tem um queijo aí que você tira igual uma fita, assim, ó. Você vai comendo ele, você vai tirando essas fitas e vai comendo. Exatamente isso. E a fáscia é para proteger. A fáscia vai englobar, vai apertar, vai moldar, vai segurar o músculo naquela posição ali, além de lubrificar. E quando o músculo distendeu, a fáscia acompanha. A fáscia muscular irá acompanhar esse desenvolvimento muscular. E aí, conforme ele contrai, a fáscia acompanha. Ele relaxa, a fáscia acompanha. Exatamente para não deixar o músculo se abrir, o músculo se separar, e aí realmente não teria funcionalidade nenhuma. Então foi apresentado para você aqui agora essa fáscia muscular. Então exatamente uma teia de aranha ali, né? Em formato de teia de aranha, que vai segurar, vai manter ali a forma do músculo para que ele possa contrair, relaxar e não perder ali a sua funcionalidade. Beleza? Então vamos continuar para conhecer um pouquinho mais dos componentes musculares. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é uma origem e o que é uma inserção. Para que haja um movimento, por exemplo, igual esse que eu estou fazendo de flexão e extensão, tem que ter um ponto fixo e um ponto móvel. Ou seja, tem que ter um ponto A e um ponto B. Concorda comigo? Como que eu vou puxar uma estrutura se eu não tenho uma estrutura segurando? Como é que eu vou puxar um carro na corda se eu não tenho uma parte fixa e uma parte móvel? A corda seria no carro o quê? Amarrei lá, seria a parte fixa, teoricamente a origem. E o que seria a parte móvel? Seria a minha pessoa puxando. Então seria inserção. Então quando eu tenho uma parte fixa, que eu consiga ali, ó, puxar, ó, eu estou puxando, ó, o movimento, ó. Se tem movimento, eu chamo de inserção. Se está fixo, eu chamo de origem. Então olha só, por exemplo, no bíceps, esse músculo aqui do bíceps, eu tenho aqui o ventre, eu tenho um tendão e dois tendões. Bíceps porque ele tem duas cabeças. Ele tem uma inserção, possui duas origens. Origem A, origem B e inserção C. Então eu tenho A, B, C. Aqui é o ponto fixo. Ou seja, é o ponto que eu amarrei. É o ponto que eu dei um nó e segurei. E aqui vai ser o ponto móvel, é o ponto que eu vou puxar. Como assim, Max? Não entendi. O bíceps, ele puxa o antebraço contra o braço. Então eu tenho braço, antebraço e mão. O bíceps, ele faz isso aqui, ó. Ou seja, ele vem aqui com a corda aqui e faz assim, lá no rádio. Ele se insere lá no rádio. Ele faz assim, ó. Puxou. Então soltei. Então tá fixo aqui em cima. Duas cabeças aqui, bíceps. Duas cabeças fixas com uma cabeça móvel. Eu venho aqui e puxei. Ó, puxei o músculo. Ó, vou puxando, ó. Como se fosse uma cordinha. E quem faz essa cordinha? O ventre muscular. Então ela retrai e relaxa. Contrai e relaxa. Certo? Ficou fácil? Então a origem
Na grande parte da maioria, na grande maioria, tá, gente? Se você for entrar em fisioterapia, uma coisa mais específica, tem algumas alterações. A origem pode alterar, a inserção, a origem pode virar inserção, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a grande maioria, 90% das situações, origem é o ponto fixo e a inserção é o ponto móvel. Origem é onde eu dou o nó. Eu vou lá no para-choque do carro e dou o nó. E a inserção é onde o outro carro vai puxar. E aí é o ponto móvel, é o ponto de deslize. Certo? Então, tá com dúvida? Olha pro teu braço, faz assim, ó. Opa, peraí. Então aqui é o ponto móvel, é a inserção. Porque esse tendão tá ligado em alguma outra estrutura. Então esse tendão aqui tá ligado no rádio. E esses dois tendões estão ligados em outras estruturas também ósseas. Então eu tenho ponto fixo, ponto móvel. E eu tenho aqui o músculo que vai fazer o quê? Contrair. E aí nós iremos entender nesse exato momento a classificação muscular quanto à forma. Como assim, Max? Exatamente, o músculo possui forma. Forma fuso, de leque, orbicular, enfim, ele vai possuir formas. Nós vamos conhecer agora um pouquinho dessa forma. Primeira forma, nós temos o músculo longo. O que classifica o músculo longo? As suas fibras estão na longitudinais, estão longos, estão retas. Olha só a fibra. A fibra está em um único sentido. A fibra muscular está indo em um único sentido, chamado de músculo longo. Ó, o músculo do pescoço aqui, ó, esse aqui, ó. O esternocleido occipitomastóide, ou esternocleidomastóide, mas o nome correto é esternocleido occipitomastóide. Esse músculo aqui do pescoço é um músculo longo. Beleza? Então, ó, a classificação dele é um músculo longo. Outro músculo longo. Certo? Então, vocês irão entender que o formato muscular é o que executa a sua função. Olha, esse músculo aqui, ele vem para cá, é chamado de sartório. Olha a fibra dele aqui, ó. Qual é o único movimento que ele poderia fazer? Puxar, ó. Eu chamo, ó, isso aqui. Eu venho para cá, na perna, na coxa, ele vai fazer uma rotação. Ó, puxei o músculo. Ele vai rotacionar. Uma das funções dele, né? Exatamente fazer um pouco dessa rotação. Mas a gente vai entrar nesse mérito agora. Músculo largo. Esse aqui é o músculo do glúteo. Olha como que ele é largo. A fibra dele está um pouco aqui na horizontal. Tá vendo? Ó, horizontal. Então eu tenho mas ele é mais largo. Ele é grande, ele é largo. Então eu tenho aqui o músculo largo. Músculo curto. Tá? Músculo pequeno, ele é curto mesmo. As fibras dele são fibras curtas. Músculo em leque. Olha só o formato dele, ó. Em leque. Olha o movimento que ele faz. Se eu puxar ele aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando você está malhando lá no voador, você não faz isso, ó, para frente. Essa musculatura aqui trabalhando. Ele vai puxar, ele vai rotacionar para o plano mediano. Então, ó, você está lá malhando no voador. Então você está jogando, ó, isso aqui, ó. Você está puxando. Então olha a fibra e olha o movimento. Olha aqui, ó. Vem para cá e faça aqui, ó. Então o movimento é aqui. Orbicular. Ele é orbicular mesmo. Ele é redondo, arredondado aqui, ó. Tá bom? Então ele vai estar aqui ligado intimamente com a órbita. Tá? Orbicular, órbita. Nós temos também que chamar de peniforme, bipenado e multipenado. Unipenado, também conhecido como unipenado. Unipenado é o quê? Único. Penado, pena. Lembra de pena. Olha isso aqui, ó. Igual uma pena, tá vendo? Ó. É igual uma pena. Eu tenho uma estrutura no meio e tenho aqui, ó. Tem uma pena. Você tira uma pena da galinha aí e dá uma olhada. Você vai segurar ela assim, você vai ver que ela é assim, ó. Ela tem um feixe no meio e ela faz isso aqui, ó. Ela faz, ó. E eu tenho um feixe. Então eu tenho o unipenado, o bipenado e o multipenado. Então, multicabeças aqui, no formato de pena. Quanto à inserção muscular, agora a gente vai entender um pouquinho quanto à inserção muscular. Então, ó, eu mostrei para vocês o músculo quanto à sua forma, mostrei o que é origem, o que é inserção, certo? Falei das faces, falei das estruturas musculares.
Beleza? Então agora a gente vai entender o que é, vamos classificar o que é bíceps, o que é tríceps, o que é quadríceps. O músculo, esse aqui é 1, 2. O músculo unipenado e policaudado, músculo extensor longo dos dedos. Então olha só, ele é unipenado, ou seja, só tem um lado de pena. Mas ele é quando eu digo poli, é mais de 2. Policaudado, lembra de cauda, extremidade, lembra da cauda do cachorro, né? Lá embaixo, da cauda do peixe, lá embaixo. Olha só, ele está se inserindo aqui, ó. Origem, inserção, origem, inserção, origem, inserção. Está se inserindo aqui embaixo. Então, ó, são 4 inserções, chamado de flexor longo dos dedos. Bicaudado, olha só, 2 caudas, tá vendo? Bicaudado, policaudado, bicaudado. Então eu tenho aqui, ó, o bicaudado, ele vai se inserir no segundo e terceiro metacarpo. Eu tenho aqui, ele vai estar aqui, esse músculo aqui, ele vai estar ligado diretamente ao cuboide, ele vai estar ligado ao cuboide medial e o metatarso, tá? E por último aqui, o flexor radial do carpo e tibial anterior. Flexor radial do carpo e o tibial anterior. E por último aqui eu tenho os flexores superficiais e flexores profundos do dedo. Então, ó, policaudado, certo? E bicaudado. Bicaudado, policaudado. Quanto à origem, bíceps. O que é um bíceps? Possui 2 cabeças. Beleza? Então aqui a origem dele. Uma origem dele vem aqui no coracoide, processo coracoide da escápula, tá? E aí, posteriormente, ele vai se inserir lá na parte posterior da escápula também. Então, cabeça longa, cabeça curta, cabeça longa, cabeça curta, cabeça longa, cabeça curta. Beleza? Cabeça longa não é porque ele é maior, não é porque o músculo é maior, não, porque a sua inserção, ele é mais longo, ele é lá atrás. E esse aqui é logo aqui em cima. Então, bíceps. Olha só, o bíceps, e na parte posterior tem o tríceps, ou seja, bíceps eu tenho 2 cabeças, tríceps eu tenho 3 cabeças. Então eu tenho o bíceps braquial e na parte posterior aqui eu tenho tríceps. São 3 cabeças fazendo um movimento de extensão. O bíceps faz flexão, o tríceps faz ali a sua extensão e entre eles tem um músculo chamado de braquial. E ele é o limitador para não deixar que eu quebre a articulação, o osso. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Quadríceps, bíceps, tríceps, quadríceps. Ou seja, uma origem e 4 inserções. 2 origens e uma inserção, bíceps. 3 origens e uma inserção, tríceps. Quadríceps, uma origem e 4 inserções. Então, olha só. Tudo isso vai se resumir a uma estrutura só. Então, eu tenho reto femoral, vasto intermédio, vasto medial e vasto lateral. Todos esses músculos aqui vão se inserir aqui embaixo, beleza? Em uma estrutura só. Então, eu tenho quadríceps. Eu tenho 4 ventres musculares. Tríceps, eu tenho 3 ventres musculares. Bíceps, eu tenho 2 ventres musculares. Quanto ao ventre muscular, eu tenho o digástrico, é o músculo que está aqui na parte posterior, de 2, gástrico. Então eu tenho, o que é o digástrico? É onde eu tenho 2 músculos, ou melhor, um músculo, 2 ventres e um tendão no meio deles. Músculo, músculo, tendão. Músculo, músculo, tendão. Poligástrico, músculo do abdômen aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ventres musculares com inserções tendíneas. Aqui no meio tem tendão, tá vendo? Tendão, 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 tendão. Ventre, 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 ventre. Certo? Então tem o poligástrico. É o reto do abdômen. O resumo, nós entendemos aqui o que é o conceito e a função de músculo. Falamos dos tipos de músculo. Estriado cardíaco, estriado esquelético e músculos lisos. Ou seja, músculo que depende da minha função
eu chamo de voluntário. Músculo que não depende da minha ação, eu chamo de involuntário. Responsável pelo sistema autônomo. Então, atenção nisso. Componentes musculares. Falei para vocês o que é um ventre muscular, o que é um tendão muscular, o que é uma fáscia muscular. Tendão está nas extremidades do ventre. O ventre é a parte vermelha, é a parte contrátil do músculo. Quando eu falo de fáscia muscular, é aquela membrana que é igual uma teia de aranha, que está envolvida ali, está entre as fibras musculares para manter a sua forma, manter ali a sua proteção, o deslizamento, etc. Origem e inserção. Origem eu falei, o que é uma origem? É um ponto fixo, inserção é um ponto móvel. Mas se você for entrar a fundo na musculatura, fisioterapia, por exemplo, uma coisa mais específica, tem diferença de inserção e origem. Mas na grande parte, na maioria, origem é um ponto fixo, inserção é um ponto móvel. Classificamos a musculatura, falamos dela, do formato dela, o que é leque, o que é musculatura longa, curta. Nós exemplificamos aqui para vocês exatamente esses tipos quanto à forma do músculo. Falamos sobre forma de inserção, então, policaudado, bicaudado. Bicaudado eu tenho duas caudas, duas inserções. Policaudado mais de duas. Origem, eu falei o que é um bíceps, 2 cabeças, tríceps, 3 cabeças e quadríceps, 4 cabeças. Beleza? E por último ali, aí entrou, né, que eu falei para vocês, a origem dele relacionado ao número de cabeças. Show de bola? Ficou alguma dúvida? Deixe na caixinha de perguntas aí, que a gente em breve vai estar respondendo vocês. E até a próxima aula. Forte abraço!